Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Glórias ao Criador dos céus, da terra e do mar, toda honra seja para Ele. Vamos dar início ao culto verdadeiro, ao culto que Ele realizou e que faz a diferença entre os falsos pastores evangélicos, que realizam cultos de demônios, discursos de fariseus, hipócritas, e enganam uma nação cega que se deixa prender, escravizar-se por eles. Amém? Mas ouça este culto do único primogênito, Filho amado, que veio para salvar e para curar, e se liberte das assembleias de tiranos. Aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar a Jesus: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? E Jesus respondeu e disse aos que lhe perguntaram: Ide, anunciai a João as coisas que estáis ouvindo e as coisas que estáis vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos estão sendo limpos, e os surdos estão ouvindo. Os mortos estão sendo ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Por isso, abençoado aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido, ou trajando ricamente? Os que se vestem estão nas casas dos reis. Mas então, que foste ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que nasceram de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência para entrar no céu, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Se quereis dar crédito, é este o Elias, que havia de vir antes de mim.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flautas e não chorastes, não dançastes. Cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e disses: tem demônios. Vem o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizes: eis aí um homem comilão e bebarrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria será justificada por seus filhos. Então começou Jesus a lançar em rosto deles a cidade onde Jesus operou a maior parte dos seus prodígios. E não creram, não se arrependeram. E disse Jesus: ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para o país, para Tiro e Sidom, no dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo final do que para ti. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos estudados e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, em um dia de sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no dia de sábado. Jesus, porém, disse-lhe: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa do Criador e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que aos sábados
Os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não dízimos, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo Jesus dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem, que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para acusarem a Jesus, o interrogou a Jesus, dizendo: é lícito curar nos sábados? E Jesus lhe disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no dia de sábado ela cair em um buraco, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Então é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselhos contra Jesus, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Recomendava Jesus rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Ele não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo Jesus curou o cego, e o mudo falou. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse aos fariseus: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda a cidade ou casa dividida contra ela mesma não subsistirá. Se Satanás está expulsando a ele mesmo, como subsistirá o seu reino? Mas se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o homem valente? Aí pode saquear então a sua casa. Quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfemas se perdoará aos homens, mas a blasfema contra o Espírito Santo não será perdoada. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada, nem neste século, nem no futuro. Ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazeis a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, evangélicos, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca.
O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e fariseus tomaram a palavra e disseram a Jesus: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas Jesus lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera me pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então o espírito diz: voltarei para a minha casa, de onde eu saí. Mas quando volta, acha aquela casa desocupada, varrida e adornada. Então ele vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E são os últimos atos desses homens piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má e adúltera. Falando Jesus ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar com ele. Disse-lhe alguém a Jesus: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar contigo, Jesus. Porém Jesus respondendo disse ao que lhe trouxe as novas: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, que estão ouvindo a palavra do meu Pai, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Aleluias. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé de Jesus. De sorte que, entrando Jesus no barco, se assentou e toda a multidão ficou em pé na praia. E Jesus lhe falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando ele semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram
e sufocaram. Outra caiu em boa terra, deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir estas palavras, ouça. E acercando-se dele, os discípulos lhe disseram: por que lhe falas por parábola ao povo? E Jesus respondendo disse aos discípulos: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso vos falo por parábola, porque eles vendo não veem, eles ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que disse: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se arrependam, e eu os cure. Mas abençoados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem estas palavras. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós estão vendo, desejaram ouvir o que vós estão ouvindo. Exaltai vós, pois a parábola do semeador é esta: escutai. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedras é o que ouve esta palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesma, antes é de pouca duração, porque chega a angústia, a perseguição por causa desta palavra e logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve estas palavras, mas os cuidados, as preocupações deste mundo, as seduções das riquezas, as ambições, sufocam estas palavras e elas ficam infrutíferas dentro deles. Mas o que foi semeado em boa terra é o que renuncia ao mundo, renuncia a tudo e ouve estas palavras e compreende a palavra que está sendo pregada e dá fruto. E um produz 100, outro produz 60 e outro 30. Lhe propôs Jesus outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante aos homens, ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas ouvindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? E por que tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos e arrancá-lo? Porém, Jesus disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixais crescer, ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molho para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aleluia.
Outra parábola Jesus propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e se faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse Jesus: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão que o seguia, e nada lhe falava sem parábola, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa, e chegaram ao pé de Jesus os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Jesus respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, pecado, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir estas palavras, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem para comprar aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquela pérola. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que se lança ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será no fim do mundo dos séculos. Virá os anjos e separarão os maus de entre os bons, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto, ranger de dentes. Disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? E disseram-lhe eles: sim, Senhor. E Jesus lhe disse: por isso todo escriba, instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, diziam: de onde veio a esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, toda essa sabedoria? E escandalizavam-se em Jesus, porque não criam. Porém lhe disse Jesus: não há profeta sem honra, a não ser
na sua pátria e na sua casa. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoais as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz seja com todos que ouviram este culto e que a bênção do Senhor Jesus continue entrando no seu lar e no seu quarto, através deste culto verdadeiro, porque nós fomos enviados e fazemos a diferença entre os falsos evangélicos. Pregamos a Cristo, mas eles pregam ao diabo, que aprenderam discursos falsos. Por isso, não se deixe prender e não saia da sua casa para ir para o templo evangélico. Aqui você tem o que é de Deus de graça, a cura do corpo e da alma, a libertação da alma da mão de Satanás chamado evangélico. Por isso, receba todos os dias estes cultos, estas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.